tá? Ou seja, toda a riqueza gerada por um país ao longo de um ano. Aí lá no final do ano você analisa aquela riqueza e você vê se você teve um superávit, ou seja, se foi positivo ou se foi negativo, deficitário, né? E aí você vê o crescimento do seu PIB, tá bom? Então aí você vai ver o crescimento dele. Se teve crescimento ou se teve ali uma retração dele, né? Se ele não cresceu nada, se ele foi negativo, tá? Aí é preocupante, né? O Brasil durante muito tempo teve um PIB ali muito elevado, crescimento médio de 4, 3%, né? O que para os padrões brasileiros da década de 70, da década de 80, até mesmo na época da crise, era algo bom, relativamente bom, né? Mas aí a gente tem que entender como, né, esse PIB, por que ele era elevado e depois como ele cai. Ainda a gente fechou ano passado, 2019, um PIB de 1,1. Na década de 80, 2%, numa época de crise, a década perdida. Ano passado a gente fechou em 1,1. Por isso que eu falei assim, a gente está no período de 2020, período de recessão econômica. Um período que nossa, e aí eu me incluo, a minha geração, por exemplo, não tinha visto mais. Na década de 90 a gente teve ali um melhoramento da economia. Esse período agora que a gente vive é um período de recessão econômica, tá? Então, ó, nós tínhamos um PIB médio de 7%, na década de 80 caiu para 2%. Ano passado, 2019, então 39 anos aí depois dessa crise da década perdida, nós tivemos um PIB de 1,1. Então, nosso crescimento voltou a diminuir, né? Aí nós temos, ó, taxas internacionais de juros ali, que vão causar o crescimento da dívida externa do Brasil, né, principalmente com os Estados Unidos, que eu falei antes para vocês. Então, Estados Unidos em crise econômica, né, decorrente ali do primeiro choque do petróleo. A primeira coisa que os Estados Unidos faz é elevar os juros dos empréstimos que ele tinha feito anos antes, entendeu? A parceria dos Estados Unidos. Então, os empréstimos que eles tinham feitos ali para os países anos antes, eles pegam e aumentam os juros em cima de uma hora para outra e falam, agora você tem que pagar tanto. Mesmo que não estivesse ali no acordo, eles fizeram isso e acabaram endividando o Brasil. E o Brasil, como é sempre um aliado histórico dos Estados Unidos, gosta muito dos Estados Unidos, a gente sabe disso, né? Acabou aceitando. E esse aceite dessa elevação de juros acabou prejudicando a própria economia brasileira. A gente não tinha como pagar essa elevação, né? Dívida interna seguiu o mesmo caminho, aumentando cada vez mais por causa da política fiscal, né, expansionista aqui do governo brasileiro. Tá? Então a gente também tinha uma dívida interna muito grande. Política fiscal significa que não tinha corte de nada. Então gastava muito. A gente está falando de um governo desenvolvimentista. Os militares eram desenvolvimentistas. Tá? Seguiu o mesmo padrão desde lá do Vargas. Então todos os governos que o Brasil teve, de 30 até 1990, dá para a gente pôr assim, até Fernando Henrique Cardoso, todos os governos eram desenvolvimentistas. Então todos gastavam muito para promover o desenvolvimento do Estado. De certa forma, essa promoção, ela te traz ali benefícios, né? Você cria empresas estatais, você cria ali muitos trabalhos, que é muito bom, você tem muito emprego, né? Porque as pessoas estão ocupadas, as pessoas estão recebendo salário, tá? Mas, por outro lado, esse Estado ele também gasta, ele gasta com saúde, com educação, né? Com saneamento básico, com transporte público, e você fala assim, também é muito bom, né? Também é muito bom. Só que alinhado a isso tem o quê? Tem a corrupção, tem um desvio de verba, desvio de dinheiro, que não é pouco. Você vai ver o desvio desses caras quando aparece na TV ali. Alguns a gente está vendo agora que eram até mentira, né? Mas os desvios que a gente escuta é sempre de 200 milhões, 300 milhões. Né? Então, alinhado a todo esse desenvolvimentismo, você ainda também tem esses desvios de corrupção. E na época dos militares era muito mais difícil você fiscalizar. Não existia lava-jato naquela época, né, como tem agora, para poder ir lá e ver se o cara mesmo desviou. Por exemplo, no período de pandemia, a gente teve a lava-jato atuando lá no Rio de Janeiro. Derrubou, ó, o governador foi afastado. Por quê? Porque pegaram lá desvios de verbas públicas para comprar insumos hospitalares no período de uma pandemia.
acabou sendo afastado o governador do Rio de Janeiro. Então, nós temos um modelo desenvolvimentista e nós temos ali, alinhado a ele, um grande gasto, né, com o Estado. Tá? Por isso que na década de 90, um dos grandes feitos, né, do Fernando Henrique Cardoso, o FHC, e isso não sou eu que estou dizendo, são os grandes economistas, foi criar o teto público de gastos fiscais. Teto público. Então você tinha um teto ali para gastar. Cada prefeito, governador também tinha um teto. Qual era o teto? Não gastar mais do que arrecada. O que é o básico. Um país, uma cidade, um estado, ele não pode gastar mais do que ele arrecada. Por quê? Senão ele vai ficar sempre deficitário, né? Sempre devendo. Então vamos supor que ele arrecadou 200 milhões lá em impostos. Tá? Um município qualquer arrecadou 200 milhões em impostos. Ele não pode gastar num ano 500 milhões. Por que ele não pode? Porque senão ele fica devendo 300. E aí no outro ano ele não consegue pagar a folha salarial. Aí ele tem que ficar pedindo socorro ao Estado. É mais ou menos o que é o Rio de Janeiro hoje. É mais ou menos o que é o Rio Grande do Sul hoje. Tá? São áreas que gastaram demais além do teto e hoje não tem como pagar ali principalmente os funcionários. Então os professores não recebem, médicos não recebem, enfermeiros. Aí essa galera faz o quê? Vai lá para frente da prefeitura, faz manifestação porque quer receber. Rio de Janeiro está atrasado lá o salário dos caras, né? Até de policiais, tá? Porque eles não têm o que comer, aí eles vão fazer manifestação, né? Mas é o Estado gastando mais do que arrecada, e essa dívida ela vai rolando, vai acumulando, logo esse Estado está inchado, né? Devendo demais e não tem como pagar. Aí o Estado vai falar o quê? Olha, eu preciso ali de um parcelamento da dívida, de um novo refinanciamento, né? Ou vou dar o calote porque não tem como pagar. E os estados fazem isso com a União. Aí a União é que tem que dar o socorro. Certo? Então é importante que a gente entenda o que é teto de gasto público. Vou falar disso também mais para frente com vocês. E foi implantado aqui dentro pelo Fernando Henrique Cardoso. Foi ele que colocou um limite ali para que municípios e estados possam gastar. Tá? E nunca gastando mais do que aquilo que eles arrecadam. Aí nós temos aqui, os anos 80 foram um enterro ali da expansão vivida nos anos 70, né? Conhecida como milagre econômico. A década de 70 ela é conhecida como um período do milagre econômico e a década de 80 é conhecida como a década perdida. Então, todos os avanços que o Brasil teve na década de 70, crescimento econômico, né, desenvolvimento ali de alguns setores, expansão agrícola, como a gente já viu, a Revolução Verde promovida aqui no Brasil, mecanização do campo, né, o país produzindo mais, aumentando a produtividade, todo esse avanço da década de 70 ela foi perdida na década seguinte, né, década de 80. Tá? Essa década quebrou o país. A gente sente reflexos da década de 80 até hoje. A dívida externa que os militares deixaram para o Brasil ela foi muito grande. Ela foi paga no governo Lula. Olha, de 80 foi paga lá em 2008. Então, muito tempo para se pagar essa dívida externa. E hoje a gente já tem ela crescendo novamente. Fora isso, a inflação, que não era controlada, era uma inflação descontrolada. E os governos que vieram na sequência dos militares, só o Fernando Henrique Cardoso é que conseguiu controlar essa inflação. Na década de 90 lá. E mais para o segundo mandato do que para o primeiro mandato. Troca de moeda, a gente trocou várias vezes de moeda, a gente tem várias moedas. E aí a gente fala assim, por que a nossa moeda não é tão forte? Porque nós tivemos vários tipos de moedas, né? E esses vários tipos de moedas acabaram prejudicando ali, o fortalecimento de uma específica. Tá? E aí nós temos, dentro desse panorama ali, da economia, surgem diversas tentativas de reformas monetárias, adoção de planos como Plano Verão, Plano Bresser e Plano Cruzado. São os planos econômicos, cada economista que entrava criava ali o seu plano econômico, né? Sua tentativa de melhoramento da economia. Nós vamos ver cada um desses planos daqui a pouquinho, tá? Todas as tentativas aqui terminaram em fracassos e o resultado demonstra-se ali sem efetividade no mantimento da estabilidade econômica, né? O único plano que vai dar certo, que a gente sabe, desse período de transição da década de 80 para a década de 90, é o do Itamar Franco, o Plano Real.
mais famoso. O sucesso foi tão alto desse plano que elegeu um presidente. O Fernando Henrique Cardoso foi eleito depois de ter contribuído para a criação do Plano Real. Ele e o Ciro Gomes atuavam na equipe econômica do Itamar Franco, que é o presidente que vai terminar o mandato do Collor. O Collor, além de ser o primeiro da redemocratização, também é o primeiro a sofrer impeachment. E o Itamar termina com o apoio desses dois caras, cria lá assim, o Plano Real, e depois o Fernando Henrique acaba colhendo os frutos desse Plano Real, que foi de excelente sucesso. Mas foi de sucesso? Hoje a nossa moeda foi a que mais valorizou nesse ano, mas foi a moeda que estabilizou a economia nas últimas 2 ou 3 décadas, se você for parar para pensar, né? Do período que ele era lançado lá em 94, né? Até 2020. Nós temos aí 26 anos, seria isso? Isso, né? 26 anos de moeda, e é a moeda mais forte nessas últimas quase 3 décadas aí, de moeda estabilizada. Tá? É claro que hoje a gente está sofrendo, né, com essa economia, com esse colapso global e com a desvalorização cambial da nossa moeda, a gente está sofrendo, né, em relação às moedas mais fortes. Mas o real é uma das moedas mais fortes do planeta, mesmo com toda essa desvalorização. Tá? Aqui, no que se refere ao âmbito político, promulgado na Constituição de 88, né, que tornou o fim da ditadura uma realidade, e aí nós temos uma transição. A gente vai falar governo Sarney, porque não é direto elegendo um presidente de forma direta, através do voto, como a gente conhece hoje. Né? A transição da ditadura, do regime militar, que via desde 64, é para um governo indireto, que é o governo do senhor José Sarney. Então, o Sarney assume o poder do Brasil de forma indireta. O que é uma forma indireta de assumir o poder? É ser eleito ali por deputados, os senadores. São eles que elegem o Sarney. Na verdade, nem elegeram o Sarney também. Os deputados e os senadores elegeram Tancredo Neves. Bovo, quem que era o Tancredo Neves? Ei, Bovo, quem que era o Tancredo Neves? Posso pesquisar? Avô do Aécio Neves. Esse Aécio, o Ecinho que nós conhecemos. Então, o Tancredo era o avô do Aécio, eleito de forma indireta pelos deputados e senadores. O que aconteceu com o Tancredo que ele não assumiu? Ele foi fazer um procedimento cirúrgico no dia ali da próxima posse dele, né, como presidente da República, e nesse procedimento cirúrgico acabou tendo uma falha e ele acabou falecendo. Tá? E aí, do falecimento dele, quem assume no lugar dele é o Sarney. E aí nós tivemos um período de José Sarney no poder do Brasil, na década de 80. Tá? Foi recuperada a participação da população nas eleições, que leva ali Fernando Collor de Mello ao poder no começo dos anos 90. Aí aqui sim, eleição direta. A gente vai ver daqui a pouquinho também o governo. Primeiro presidente eleito depois em que a democracia voltou a valer no país, lá em 89, nas diretas já, derrotando ali políticos que tinham uma expressão muito maior, uma força muito maior. Por exemplo, esse cara derrotou Brizola, derrotou Lula, derrotou Mário Covas. Então eram políticos da época que tinham uma popularidade muito maior. Ele saiu de 1% e fechou lá com 53%, se eu não me engano. A gente vai ver daqui a pouco. E se tornou o primeiro presidente ali da redemocratização. O responsável por trazer, por exemplo, o neoliberalismo, o caçador de marajás, né? Caçava ali os altos cargos públicos, os cabides de empregos, né? Foi ele que fez isso aí. Tá? Deixa eu aceitar o Pedrinho aqui com atraso. O cara tá entrando agora, o Pedrinho. Ó. Sabe o que é isso aí? Jogando FIFA com o Dudu. Aqui, essa imagem mostra ali um centro comercial, né? Uma loja, um mercado, as pessoas fazendo compras. E aí, percebam o valor dos produtos. Por que eu disse para vocês que moeda alta, ela não é significada de coisa boa? Tá? Percebam ali, tem um cidadão colocando um cartaz. Oi. O Pedrinho falou pra você aceitar ele, que ele tá há muito tempo tentando entrar, mas ele não conseguia. Já aceitei ele. Tá aceito já.
Entrou agora. Agora que ele veio aparecer aqui na aula. Então, Jogando Não, Free olha, Brits, Fire e outro jogando FIFA, né, Brits? eu tô há uns 20 minutos ali pedindo pra entrar e você não me aceitava. Não sei se não para tava. de. Juro pra você, eu não sei se tava aparecendo Ô, pra Brits, você. ó, é um jogando Free Fire e outro no FIFA, mano, olha só. É, é. E eu tô com o negócio aqui, ó, de participante aberto, a janelinha. Sabe o que tá aparecendo aqui pra mim? Nada. Só quem já tá na aula. Você apareceu agora, eu já aceitei. Ainda foi, você tá atrasado. Né? Galera, olha, Não, Brits, então mas o pior é que pra mim, tipo, eu tô desde as 8h50 pedindo pra entrar na sua aula e ninguém me aceitava. caramba, Pedrinho. Então Aí eu você me acabei de. desculpa, cara. Você me desculpa, Eu não sei, o tipo, se não sistema aqui foi não o Zoom atualizou. que não apareceu aí, ó. Aí eu falei, cara, ele não tá me aceitando, aí eu parei de pedir e pedi de novo agora, entendeu? Ah, entendi. Não, mas parceria, manda aí que eu vou aceitar. Beleza? Ó, Tamo junto. repare que isso aqui é um mercado. É um mercado, como a gente conhece, a gente tem várias redes, né, de lojas aqui em Campo Grande, mas preste atenção no valor dos produtos, tá? Preste atenção no valor dos produtos. A gente vê esse tipo de valor hoje onde? Em veículo, né? Veículo a gente vê assim, em casa. E naquela época, a gente tá falando aí, ó, de óleo. Olha o valor do óleo de cozinha aqui. 74.700. Assim, pô, 74. A cerveja, olha aqui, isso aqui é legal. Cerveja Antártica, 29 mil. Heineken, 43 mil. Cara, como sempre, né? Mas olha os valores. Tá? Aí o vinho, olha o vinho lá. Vinho que eu não consigo entender, a letra tá diferente aqui. 350 mil um vinho. Aí você fala assim, mas todo esse valor, né, caríssimo os produtos, eles subiam ali com uma frequência muito alta e a nossa moeda extremamente desvalorizada. Então você tinha lá 1.000 cruzeiros, você fala, puxa, tem 1.000 cruzeiros. 1.000 cruzeiros dava o quê para você? 3 garrafas de vinho. É que dava ali 1.000 cruzeiros. Acho que nem isso, né? 2 garrafas e ainda sobrava uns troquinhos para você comprar outra coisa, comprar um óleo, Então, ué, mano, mas né? não é 1 milhão de cruzeiro que você falou? O que você quer dizer? Porque ali não é 350 mil cruzeiros por uma garrafa de vinho? Isso. Então a gente tinha que ter ali, a gente tinha que ter 1 milhão de cruzeiros, é mais ou menos o que era o Guarani, né? O Guarani hoje, o Guarani que nós conhecemos lá no Paraguai. Você chega lá para comprar uma garrafinha de água, você vai olhar lá, tá quanto? 1.300 Guarani, você fala, pô, mil Ô, e trezentos Brits, Guarani é muito dinheiro. Né? Dava o quê? 2,50. Fala, Dudu. Então, tipo, a Mega Sena nessa época devia ser tipo 1,5 bilhão. E mesmo assim não era nada, né? Convertendo para nossa realidade, ó, quando você ia não, no tinha que ser 1 trilhão e mercado, alguma coisa tá para vendo? chegar nos milhões. Um Quando a trilhão de gente, cruzeiros. quando a gente ia no mercado para fazer compra, olha só, entendeu? Não era muito dinheiro. É isso que eu quero que vocês entendam. Fico Imprimir imaginando as moeda, pessoas da época, o Brits, tá ligado? Tipo, fazendo num dia conta. tava 350 mil, no outro tava 5, tava tipo 30. Que? Tá muito barato, meu Deus. O início dos anos 90 é isso, cara. Eu já contei isso para vocês. Né? A minha época, a minha geração ali, eu peguei plano real. Eu peguei a mudança, na verdade, né? A conversão. Mas que eu me lembre bem assim, plano real. Minha mãe me dava R$ 10, vai lá na padaria, busca pão. Pô, buscava pão, comprava leite, comprava queijo, comprava presunto por R$ 10, ainda sobrava troco. Vai hoje com R$ 10 na padaria, ver o que você consegue comprar. Malemar 2 pães, porque tá caro já de novo. Mas a nossa realidade da transição era algo diferente, né? Então você tinha aqui a galera ali vendendo produtos, ó, olha o valor. Então o que eu quero que vocês entendam? Moeda alta, como a gente está tendo agora, uma moeda alta, não significa que tem vantagem, né? É diferente, é bonitinha, mas a gente já chegou no momento do Brasil aqui que a gente tinha 1.000, uma cédula de 1.000, uma cédula de 10 mil, para facilitar o troco. Você imagina o cara tendo que pagar 350 mil no vinho, com cédula. O quanto que esse cara não tinha que ter cédula ali no bolso para ele comprar uma garrafa de vinho? Imaginem isso. Então, para facilitar o troco, você faz o quê? Imprime nota mais alta. Imprime nota de 1.000, nota de 10 mil. Fica mais fácil do cara dar o troco, né? Então, até o cálculo para você fazer ali, para você conseguir
entender, né, para comprar os produtos fica mais difícil, né? Quando é maior, né? Olha lá, convertidos, Cruzeiro Real. Então, os produtos seriam convertidos também, ó. Então, a conversão, ela também acaba dificultando ali a relação, né, do cidadão com um determinado produto, tá? Mas os valores é que chamam mais atenção para a gente, né? Essa reportagem aqui é da época dos anos 80. Preços sobem, presta atenção aqui, 36 milhões 850 mil por cento nos anos 80. Subia diariamente, tá? A inflação era recorde aqui dentro do Brasil. Eu trouxe aqui, ó, mais 2 imagens. Olha só o leite, o valor do leite. Essa marca até existe hoje, ó. 29.900. É o que valia ali o leite. E era uma promoção ainda na segunda-feira. 5 de julho. Promoção. Leite. 30 mil reais. 30 mil cruzeiro. Por 30 mil? 30 mil. Que hoje vai valer aí, convertendo para a nossa realidade, né, do real, para você entender como que o real é uma moeda mais forte, vai dar ali em torno de uns 2 e pouco. Né, 2,70. Mas convertendo aqui, 30 mil. Olha a caixa de chocolate. Isso aqui início dos anos 90. Né? 100 mil. Convertendo isso aí, daria uns 5 e pouquinho para o real. O real é uma moeda muito mais forte, né? E a inflação controlada permitiu que o preço dos produtos se reduzisse. Mas aí você olha uma imagem dessa aqui e você fala assim, impossível isso acontecer hoje. Será? O cara foi no mercado numa semana, o saco de arroz estava 13. Voltou na outra, estava 67. Quer dizer, já tem uma inflação em cima. É claro que não está absurda, igual era na década de 80, mas estamos caminhando para um aumento da inflação que tende a ficar desregulada ali para a gente, né? Descontrolada, melhor dizendo. Tá? Aqui, esse gráfico mostra também o aumento da inflação nos anos. Ó, 75, que já vem ali depois da crise, né? Primeiro choque do petróleo. 76 já aumenta para 38%, 77, 41%. Isso aqui está relacionado, desvalorização cambial da nossa moeda e o aumento ali dos juros em cima dos empréstimos feitos pelos Estados Unidos. Então, quem quebra a nossa economia também são os americanos, essa parceria que nós temos com eles. Né? Eles contribuem para essa quebra da nossa economia. Em 1980, 99% de inflação, 95% aqui, em 81. 82, ano lá da Liberta do Mundial do Flamengo. Tá? Vou até aceitar o Dudu de novo, que ele não ouviu. Então, 81, 95%. 82, ano em que o Flamengo ganhou tudo. Era o melhor time do mundo, o Flamengo. 104% de inflação. Em 83, 164%. E quando os militares ali, ó, próximo da transição, 215,3% de inflação. Né? Então, acima de 100% o valor em cima dos produtos. Então, os militares não saem do poder só pela pressão popular, como é dito. Eles saem porque o plano econômico deles não deram certo. Os militares quebraram o país, não tinha como continuar mais, aí tinha a pressão popular e tinha a falta ali, a estagnação econômica que o país passava naquele período. Então, a pressão foi tão grande que eles tiveram que falar, olha, chegou o momento da gente passar esse país de novo para os civis. E aí a sequência vocês sabem, né? Em 85, os militares já fazem a transição. Né? Passam ali o bastão. Tá? Então essa aqui é a escala. Ó. Período militar no poder. Aqui você não tem civil no poder. São os militares. Então quando a gente escuta mais, eu falo, na época os militares era melhor, né? A gente comia melhor, a gente vivia melhor, tinha mais segurança. É tudo balela. É conversa. Ô, Brice, qual que era o símbolo do Fala. Cruzeiro? Vocês vão ver daqui a pouquinho. Eu vou trazer as moedas aqui. Tá? 86, período do Sarney. Nós temos ali a primeira tentativa, né? A primeira tentativa de mudança econômica. Tá? Então, lá, nós temos um plano, né, sendo colocado em prática, que é o plano cruzado. Tá? E aí, ó, vem lá. Ó. Primeiro, a identificar a questão da inflação inercial, ou seja, considerava a questão da indexação econômica. Aqui tem alguns termos
que eu quero que vocês entendam, tá? Em que a inflação era reajustada para cumprir a inflação, para recompor a inflação passada. Então a gente tinha inflação em cima de inflação, né? Reajuste de preços. Por isso que eu falei para vocês, tem um período da nossa história que o preço dos produtos subiu diariamente. Então você ia no mercado lá, um dia o produto estava no valor, no outro dia ele já estava mais caro e assim ia, né? E ele ia subindo. E o salário, por incrível que pareça, o salário não subia. Então as pessoas ficavam com o mesmo salário, mas o valor dos produtos subindo. Então cada vez mais o brasileiro comia menos nesse período, tá? Lembra que eu disse ontem, inflação é o valor agregado em cima dos produtos, né, do consumo final. Então está agregado em cima do valor dos alimentos, está agregado em cima da televisão, da geladeira, do sofá, está agregado em cima daqueles produtos ali, tá? O programa de estabilização aqui se pautou no congelamento dos preços, então congelou o preço dos produtos, né? E aí criou uma nova moeda, uma moeda dita como mais forte, tá? Que era o cruzado, que iria substituir o cruzeiro, né? Então, a mudança da moeda. Aí, ó, 1.000 cruzeiros equivaliam a um cruzado. E aí nós temos lá, que nomeou ali, deu nome ao plano, né? Ao plano do Sarney, primeiro plano do Sarney. Tá? A inflação baixou 14% ao mês, né? Praticamente zero. Você fala assim, congelamento dos preços, então ficou bom. Naquele período ficou bom, né? Aí nós temos uma demanda ali que foi gerada pela aceleração do consumo, né? Você congelou o preço e você reduziu a inflação, as pessoas vão comprar mais. Então as pessoas começaram a comprar para estocar. Aí os mercados, percebendo isso, fizeram o quê? Voltaram a aumentar o preço dos produtos. Foi aí que surgiu os fiscais do Sarney, né? Surgiram os fiscais do Sarney, que são aqueles pessoas que iam para os mercados para ver se os mercados estavam respeitando ali, né, o valor dos produtos. Mais ou menos o que está acontecendo agora, em que nós temos ali o governo pedindo que as pessoas vão para os mercados e lá no mercado contem depois, divulguem depois, né, para que exista uma pressão sobre os varejistas, aí, o dono dos mercados, para que eles não subam tanto o preço dos produtos. Então, esses caras fiscalizavam ali, o reajuste que tinha diário de determinado produto. Tá? Em novembro do mesmo ano, o Sarney lançou um novo plano, o Cruzado 2. Eles gostam, né, de cruzeiro e cruzado. É o plano deles. Tá, lá, o governo Sarney promoveu ajuste no plano cruzado para tentar readequar a política de combate à inflação. A inflação era o grande mal do Brasil, continua sendo, né? Para um país emergente como o nosso, subdesenvolvido, é óbvio que a inflação vai ser ali, e não era só um fenômeno nosso, né? Era um fenômeno da América Latina, tá? Da América do Sul. Então, os países eles estavam buscando ali reduzir essa inflação, né? Reduziu a tarifação em cima dos produtos. Tá? Lá, entre as medidas, rigor nos gastos e déficit público. O que é gasto público, gente? É gastar com educação, é gastar com saúde, é gastar com segurança pública. Então, os governos passaram a tirar esses gastos, né? Você fala assim, tá certo, tem que reduzir mesmo, tem que ter uma política ali de fiscal mais controlada, tem que tirar mesmo. Mas já não era muito bom nessa época os serviços públicos. Aí reduzir, tá? Você fala assim, mas nessa época tinha o SUS? Não, você viu que eu nem falei da saúde, né? Porque o SUS não existia. O SUS é o fruto da Constituição de 1988, para assegurar ali uma saúde básica para a população mais pobre, de baixa renda. Então, a população mais pobre tinha que ter acesso à saúde pública, tá? Então, cortava-se aqui da educação, cortava-se de saneamento básico, de transporte, das pessoas mais pobres, para tentar controlar ali, né, a inflação. E elevando ao mesmo tempo os impostos, a arrecadação deles. E aí vocês sabem, toda vez que um governo promete criar novos impostos ou elevar impostos, o que acontece? Esse governo cai em desgraça, né? Porque mexer no bolso do contribuinte faz com que esse contribuinte, ou melhor, faz com que esse político perca ali o apelo da população.
ele cai ali na desgraça da população. Você não gosta desse cara. Por isso que você vê, o governo o governo atual quer fazer uma reforma tributária, quer aumentar ali, quer mudar o nome de tributos, né? Que nada mais é do que fantasiar ali, aumentar a quantidade de impostos, né? E aí tem uma grande demanda da sociedade que não quer o aumento dos impostos hoje no Brasil. A gente já paga muito imposto, né? Então o governo tenta fazer o quê? Tenta burlar, fala, não, vamos juntar 2 impostos aqui, vai virar um só, quando na verdade não né? É mexer ali no bolso direto da classe média. Então existe essa preocupação por parte do Estado, né, de cair ali num período em que a população não goste mais desse governo. Esse governo perca o apelo, perca a popularidade. E nós estamos falando de governos brasileiros que são extremamente populistas, né, inclusive do Sarney. O Sarney perdeu muita popularidade na década de 80 por causa disso, né? Continuou sendo senador da República? Continuou. Mas você não viu o Sarney, por exemplo, concorrendo depois a cargo presidencial. Ficou lá de 85 até 89, fez a Constituição de 88, mas você não tem ali, né, ele aparecendo, tá? 87, nós temos o lançamento de um outro plano, o Plano Bresser, que dá nome ali. Esse Plano Bresser é uma homenagem ao economista que era o ministro da Fazenda do Brasil no período, tá? Então, por isso o Plano Bresser. Esse aqui nós temos redução da inflação, mas não criação de uma nova moeda, né? Mantém lá sem reforma monetária, então sem nova moeda. Então nós temos congelamento de 3 meses nos preços, isso era uma saída, uma das medidas do plano, e realização aqui de ajuste fiscal, tá? Então ia congelar o preço dos produtos enquanto estava fazendo reajuste fiscal, para não permitir que esse preço subisse mais, né? E ficasse ali inacessível à camada mais pobre, tá? A gente acabou de ver os valores. Imagina a camada mais pobre que não tinha emprego, como que comprava naquela época? Não comprava, morria de fome. Brasil no mapa da fome, né? Preços relativos aqui, ó, das mercadorias nacionais estavam desalinhados, né, com os preços do mercado internacional, inclusive a taxa de câmbio, a inflação retomou, curva de crescimento, né? E devido à falta de apoio político aqui, ó, no plano de ajuste fiscal, então o ministro da Fazenda, Luiz Carlos Bresser Pereira, pediu demissão ali do cargo e saiu. O plano dele não deu certo. Já está muito próximo da Constituição também, que seria a virada, né? Verão, plano verão, janeiro de 89. Então ali os últimos meses do Sarney no poder, né? Ele vai tentar controlar a inflação novamente. Então a inflação é a grande inimiga do governo brasileiro nessa década de 80, tá? O reajuste em cima do valor dos produtos. A galera questionava, brigava, a população descontente com o governo, né? Pagando caro em cima desses produtos, tá? Olha lá, o plano baseou-se no programa de congelamento de preços, novamente, né? Bem como na política monetária, pautada na manutenção dos juros elevados, que chegam a 16% ao mês, né? Trazendo hoje para a nossa realidade seria isso, né? Então, juros ali de 16%, extremamente elevado. Hoje a gente tem algo ali elevado em cima de cartão de crédito que é 7%, né? Nessa época era 16%, o dobro, tá? Juros aqui, ó, contribuem para onerar ainda mais o governo, né? O crescimento dos gastos financeiros do país, então, aumentando a dívida que o governo tinha, tá? Esse plano também vai adotar uma nova moeda, o cruzado novo. Olha lá, 1.000 cruzados equivaliam a um cruzado novo, que era uma nova moeda, que é a moeda que vai anteceder ali o real, né? E aos poucos os preços foram descongelados e ao final do plano a inflação alcançou um índice de 50% ao mês de inflação em cima dos produtos. O que é 50% ao mês em cima do produto? Significa dobrar o preço dele ao final de cada mês. Quer dizer que o plano teve sucesso? Também não. Foi mais um plano que não teve sucesso, né? Inflação elevada aqui, ó, transformou em hiperinflação, tá? Esse é o termo final ali da década de 80, né? A hiperinflação, tá? Uma taxa de 1.962% ao final de 1989. O recorde da inflação brasileira, né? Nós, há uns anos atrás, a gente reclamou de uma inflação em que de 5%
no governo, no governo Dilma e de 6,5% no governo Temer. A gente estava reclamando dessa inflação nesses dois governos. Olha a inflação do governo ali, do final do governo Sarney. Quase 2.000%, né, em cima dos produtos. Tá? Ou seja, mais um plano, né, que não surtiu efeito. Então, o governo Sarney ele tem alguns pontos positivos. Né? É o governo de transição entre a ditadura e a democracia. É o governo que criou a Constituição de 1988, né, que chamou a Constituinte, que criou o regime democrático dentro do Brasil. Mas na parte econômica, é um governo desastroso. Um governo que não conseguiu fazer nada. Tudo que fez deu muito errado. Né? E tudo o que fez acabou piorando a vida, principalmente do brasileiro aqui dentro. Então acabou prejudicando ali. Tá? Década de 90, março de 1990. Em fevereiro toma posse o então presidente, né, Fernando Collor de Mello, eleito em 89, nas disputas ali, derrotando o Lula. E já no começo do seu governo, ele já introduz ali uma nova política, né, um novo plano econômico. Tá? O Collor 1 era o primeiro plano da era neoliberal aqui dentro do país. Tá? Então, lá, inova a política monetária a partir do corte nos meios de pagamento da economia brasileira e o confisco das poupanças, mais uma prática impopular. Existem práticas impopulares que os governos eles aprenderam ao longo dos anos aqui dentro do Brasil. Elevar preço de produto básico, de cesta básica, é impopular. Vocês vão ver como que esse governo atual agora ele vai começar ali a sentir da camada mais pobre o fato do saco do arroz ter subido tanto, a carne, né? As pessoas não conseguirem consumir, comer. Vai refletir no governo. Tá? Outra medida impopular é você confiscar a poupança. O que é você confiscar a poupança? Significa que você que tinha um dinheiro guardado, vamos imaginar que você está guardando um dinheirinho lá, né? Que você quer comprar um joguinho novo, comprar um celular novo, tudo. E aí você guarda lá no banco, né? Tá fazendo para você, todo mês você guarda lá um dinheirinho, né? Aí vem o governo e faz o quê? Sequestra aquele dinheiro para ele utilizar. É claro, depois ele acabou devolvendo, né? A maioria das contas ele devolveu. Mas ele sequestrou a poupança da galera, confiscou, para impedir que aquele capital saísse do país. Tá? Mais uma medida impopular, né? Que vai pesar ali para o Fernando Collor. É claro que depois vai ter esquema de corrupção que a gente vai ver aqui ainda, né? Ligando o nome dele até que vem o impeachment. Mas o confisco da poupança foi um dos momentos mais impopulares do governo Collor. Inclusive, meu pai tinha dinheiro na poupança, ia comprar uma casa, o cara confiscou. Pô, meu pai ficou na época muito bravo e tinha votado nele. Tá? Contas correntes, ó, também. Né? Então, todo o dinheiro que tinha na poupança, na conta corrente, o governo foi lá e tomou. 70% dos ativos financeiros do país foram bloqueados, impedindo ali a fuga de capital. Então não podia ser movimentado por ninguém, só pelo Estado. Tá? Este plano aqui, ó, voltou a nomear a moeda brasileira, né, como cruzeiro, sem promover uma reforma monetária. Não levou em consideração a inflação inercial, que é aquela que está registrada aqui dentro. Então, no primeiro mês, o plano registrou um êxito ao baixar a inflação de 82% para 3%. Foi a mais baixa, né, do período ali, da transição dos militares, da gestão dos militares até o governo Collor, foi o período mais baixo de inflação. Só que depois dessa redução, o plano, né, tinha que ter continuado ali com as políticas monetárias, mas os economistas do Collor não sabiam o que fazer. E aí essa inflação ela voltou a crescer na sequência. Né? E aí você tinha a questão do impopular do confisco das poupanças, a tomada daquele dinheiro das pessoas que estavam guardados. Né? Então nós temos lá, juntamente com a política de renda, que previa a correção salarial da previsão da inflação no mês seguinte. Né? Essa política de renda foi abandonada, o que deixou o plano incompleto. O que é aqui correção salarial? É você fazer ali um reajuste da inflação, você pega a inflação do período e reajusta o salário conforme aquela inflação. Tá? O salário dos trabalhadores, porque esse cara vai conseguir consumir. Né? Se você não faz isso, a inflação só cresce.
e você não reajusta o salário, esse cara não consegue comprar produto. Esse cara não vai conseguir se alimentar. Esse cara não vai conseguir consumir. E a gente está falando não só da parte do consumo do cidadão, mas do consumo da economia. A economia não volta a girar, né? Ela fica estagnada. O cara, para ele comprar, ele tem que ter salário. Se ele não tem salário ali adequado para comprar aquele produto, essa economia está parada. Então o Collor tentou ativar a economia, mas de forma incompleta, não teve êxito. Em 91, lançou o Collor 2, outro plano, aqui um ano antes do impeachment dele, né? Proveu o congelamento emergencial dos preços, das mercadorias, salários também foram congelados. Outra medida impopular, mexer no salário. Mexer em salário, mexer em poupança são medidas impopulares. Isso aqui derruba o governo, né? Congelou o salário lá. Elevação dos preços das tarifas públicas. Você eleva a tarifa pública, eleva o imposto, congela salário, permite que as mercadorias ali, elas tinham reajustes, foram congelados, mas a um preço mais alto, né? E os salários não tiveram reajuste e foram congelados. Então, são medidas impopulares. As pessoas continuam sem conseguir consumir, né? Para tentar enfraquecer aqui, ó, a indexação econômica, o governo Collor encerrou as operações ali do overnight. A inflação voltou a subir, crescendo 7% em abril e 10% em junho. Tá? E ao final do ano, a inflação atingiu a marca de 472%, mostrando também que o Collor não tinha uma política econômica adequada, né? Os planos dele não deram efeito, ou não surtiram efeito, não deram resultado, né? E o Brasil entrou aqui mais uma vez em recessão no governo Collor. Em 94, nós temos o Plano Real, que é o que vai suceder ali o Collor 2. Vocês vão ver que cada governo também tinha as políticas dele. A gente está falando só da parte econômica, por enquanto, né, dos planos. Mas aqui tem as políticas. O Collor, por exemplo, tinha política de privatização, de abertura econômica, de corte de gasto público. Por quê? Porque ele era neoliberal. O Itamar vai fazer um governo ali de empoderamento, de reajuste, de transição, né, porque ele era o vice de um cara que foi impeachmentado em 2 anos de república. Em 2 anos de república, a gente conseguiu impeachment já o primeiro presidente nosso eleito de forma direta, né? Então, o Itamar era só a transição. E o Fernando Henrique, esse de fato é que vai pôr em prática ali as medidas neoliberais aqui dentro do Brasil, tá? Plano Real, que é esse plano que a gente conhece até hoje, teve vários ajustes, né, mas é o plano mais sólido que o Brasil já teve nas últimas décadas, tá? É a nossa moeda, por exemplo, né? A reforma monetária levou a gente a ter a moeda contínua nesses últimos 26 anos, né? Então, o Plano Real aqui, ó, dividido em 3 fases, né? Primeira fase, inicia antes mesmo do anúncio do Plano Real, em fins de 93, ó, quando o governo Itamar Franco anunciou um ajuste fiscal para adequar as contas públicas, né? Então, começa com o Itamar em 93. Março de 94, começa a segunda parte do Plano Real com a criação da unidade aqui de valor, URV, né? E aí sim já a política monetária sendo colocada em prática. Você fala assim, quando que começa o governo do Fernando Henrique? Em 94? Não, 95. As eleições ocorrem em 94. Em 95, o Fernando Henrique é eleito presidente da República. Tinha reeleição nesse período? Não, não tinha reeleição. O Itamar nem tentou concorrer, mesmo tendo ali uma grande popularidade, porque o Plano Real do Itamar Franco, ele surte efeito na economia brasileira. Ele melhora a vida do brasileiro, de fato. O brasileiro que vinha sofrendo ali com a inflação altíssima, vocês viram, sai do Sarney, o Sarney deixa o governo com 2.000% de inflação. Entra o Collor sai do poder, deixando o Brasil com 500% de inflação em cima dos produtos, tão caríssimo. Então o Itamar é o cara que consegue adequar, a popularidade dele sobe, mas não tinha reeleição naquele período, então reeleição é algo recente, né? É de 98, tá? Que é o período em que o Fernando Henrique ali consegue mudar as leis e ele é o primeiro a ser reeleito, né? Aí muda, o sistema de reeleição também muda, não só para o presidente, muda para governador, para prefeito e para senador. O senador ficava 8 anos e depois não podia concorrer mais. Agora o senador pode concorrer e tá livre, né? Quantas vezes ele quiser.
E o mandato dele é de 8 anos. Então, o mandato do senador é o melhor mandato que tem para os políticos. O senador fica 8 anos ali naquele mandato. Aí ele pode concorrer de novo. Aí ele fica mais 8, quer dizer, então 2 mandatos, o senador ficou 16 anos, quase 2 décadas. Então é importantíssimo a gente entender também essa questão do período em que o político fica no poder aqui dentro do país. Tá? Em março de 94 ele começa, então, essa unidade real de valor, ajustada diariamente pela inflação corrente, calculada ali a partir dos preços, tá? Contratos e taxas de câmbio. Os salários foram convertidos compulsoriamente a partir de uma média dos 4 meses anteriores. Né? Terceira etapa do plano, reforma monetária. Criação de quem? Da moeda, criação do real. Né? 1º de julho de 94. Então, nós temos ali a criação e a implantação dessa moeda, a nova moeda ali, né, que hoje nós utilizamos aí. Tá? O Plano Real prosseguiu com a política de ancoragem cambial, possibilitava ali as reservas, né, internacionais, que foram sendo acumuladas desde 90. O Brasil guardava um dinheirinho, pagava também a dívida externa, muito importante. Política de âncora cambial aqui, sustentada pela manutenção da taxa básica de juros, em níveis elevados. Nesse processo, a inflação foi reduzida quase zero. Foi o período em que a nossa moeda ficou no padrão dólar. Significa 1 para 1. Né? Vocês imaginam isso hoje em dia? 1 para 1? Nesse período ficou. Né? Foi um curto período de tempo, mas devido a esse ajuste fiscal que o Plano Real conseguiu fazer, nós tivemos ali uma moeda muito forte na década de 90. Essa política de ancoragem cambial durou até 99, né, quando o real foi desvalorizado e deu início ali à política de câmbio flutuante, que é esse câmbio que a gente tem até hoje. Que depois voltou, em 2008, muito próximo da equiparação com o dólar novamente. Né? Ficou 1,98 ali a cotação. Tá? Então, muito baixo. Por quê? Porque os Estados Unidos entrou em crise, a moeda desvalorizou, a nossa estava muito valorizada no início dos anos 2000, então o real quase acompanhou o dólar ali, quase ficou 1 para 1 de novo. Anos 90 aqui, abertura da economia. Toda vez que a gente fala abertura de economia, é entrada de capital privado dentro do país. Né? Então é a mudança ali do sistema, mudança da moeda. Né? Então a gente tem uma abertura econômica na década de 90. Quais são as principais mudanças? Então nós tínhamos aí 30 anos sem eleições diretas para presidente. Né? Isso aqui é uma mudança muito importante. Fernando Collor de Mello, impeachmentado em 92, em dezembro de 92 ele renuncia, mesmo assim, por 76 votos a 3, ele acaba sendo condenado por crime de improbidade administrativa. Se ele cometeu um crime de improbidade administrativa, logo, além da perda do mandato, né, com a cassação, o impeachment, também ficou inelegível até os anos 2000. Ele perdeu o mandato dele e ele ficou inelegível por 8 anos, porque ele cometeu improbidade administrativa na visão dos políticos da época. Né? Depois, nos anos 2000, ele voltou para a vida pública e virou senador de novo. Tá? Com um discurso aqui moderno, promessa de renovação, né? Intuito de quebrar aqui a ciranda da inflação, reduzir os gastos do governo, né? Tomou essas medidas, aquelas medidas extremas, e agora aqui cada uma delas para a gente poder falar. Mudança da moeda, o Collor mudou a moeda de novo para cruzeiro, vocês viram. Confisco, isso aqui é uma medida impopular, né? Confiscar poupança e crédito das pessoas, tá? Depósitos bancários, tudo que caía no banco, ele confiscou. Né? E aí ele reduziu também a quantidade de moeda em circulação. Tá? Alterou aqui o cálculo da correção monetária e também sistemático de aplicações financeiras, redução da máquina administrativa, redução do Estado, né? Fusão de ministérios. Logo no primeiro ano dele, nos primeiros meses, ele reduziu 11 ministérios. 11. Então, muito parecido com o governo atual, fez a mesma coisa, né? Reduziu, depois reabriu. Ele reduziu 11, porque esse que ali gastava-se muito dinheiro, é dali que iria vir o dinheiro para recuperar a economia, e não foi dali que veio. Demissão de funcionários públicos, porque essa era uma das propostas do Fernando Collor,
de pegar aqueles caras que eram indicados por políticos fortes e demitir eles, acabar com o tal do cabide de emprego. Então você acaba com o cabide de emprego, mandando embora esses caras que são apadrinhados, né, pelos grandes políticos e também fazendo privatizações. Você fala assim, mas ele conseguiu fazer privatização? Nenhuma. Nem o Itamar depois vai conseguir também. As privatizações ficam todas dentro do governo do Fernando Henrique Cardoso. Então o Fernando Henrique era neoliberal? Era. Nos últimos anos nós tivemos governos neoliberais. Fernando Collor de Mello / Itamar Franco era um governo neoliberal. O primeiro a trazer o neoliberalismo para o Brasil. A abertura econômica já é uma pauta neoliberal, né? Mesmo que tomasse ali medidas impopulares, que a gente viu, parecendo o Estado socialista, né? Confiscar poupança, confiscar acúmulo de capital, quem fez foi o socialismo. Mas o cara se dizia neoliberal. Depois o governo FHC, foi outro governo neoliberal. E o governo do Michel Temer, que é o governo mais recente neoliberal que nós tivemos. Fez reforma das leis trabalhistas, encaminhou a reforma da Previdência, ela estava feita, né? Mas aí, como o tempo dele já era curto, ele também acabou se envolvendo em escândalos de corrupção ali nos últimos meses do mandato dele, acabou que essa reforma da Previdência não foi aprovada. E aí o governo Bolsonaro teve que começar do zero a reforma da Previdência, né? Mas o Temer foi o último neoliberal que nós tivemos. Dá para tratar o governo atual como um governo neoliberal? Não dá ainda, né? É um governo que está tentando ter ali uma política econômica com a cara dele, né, com a cara desse governo, mas a gente não sabe ainda qual é a cara desse governo, né? O economista-chefe é neoliberal. É a favor de privatizar tudo, é a favor de abertura econômica total, né? Só que trazer investimentos para o Brasil na atualidade está difícil. Na década de 90 era muito mais fácil. Por quê? Porque era o fim daquele mundo bipolar, então atrair capital na década de 90 era muito mais fácil do que hoje. Hoje os países têm uma nova postura, querem países que não degradem, aí tem que ter relação com o meio ambiente adequada, e a gente está vendo que o Brasil não quer ter essa relação adequada com o meio ambiente, né? Congelamento aqui, de preços e salários, né? Embora tenha sido ali um governo em que aposentados rurais tenham conquistado direito a um salário mínimo, com benefício básico, ao invés do meio salário até então vigente, né? Então, congelamento de preços e salários, outra medida impopular. Congelar salário é medida impopular. É pedir para a população ir para a rua, pintar a cara e pedir o impeachment, né? Esse foi o grande movimento da era Collor, a juventude nas ruas, né? O movimento cara pintada, pedindo ali o impeachment dele, né? Pedindo a saída dele, tá? Atitudes polêmicas aqui, no governo dele, mesmo com elas, né? Início das privatizações das estatais começou com ele que falou de privatização primeiro, né? Quebra de barreira tarifária, redução de alíquota, isso também é importante, de importação, tá? O que é redução de alíquota de importação? Imposto. Então ele reduziu ali o imposto para importação. Aí você fala, isso foi muito bom. As pessoas conseguiram comprar mais produtos, principalmente tecnologia importada, sim, mas competia com a tecnologia nacional. A quebra das indústrias nacionais começa também no governo Collor, com a abertura econômica do neoliberalismo. O consenso de Washington nada mais é do que quebrar a economia nacional. Você quebra ali as grandes indústrias nacionais, montadoras de automóveis, por exemplo, deixaram de existir a partir da década de 90. Né? Gurgel, Puma, deixou de existir. Tá? Porque não conseguiam competir com essas marcas que vinham com imposto reduzido. E o brasileiro ele tem um gosto muito grande, né, pelas marcas estrangeiras. Isso é cultural. O estrangeiro, né, marca internacional estrangeira é melhor do que a marca brasileira. Isso na visão, né, cultural aqui do brasileiro. Tá? Choque de realidade, né, onde algumas empresas tiveram prejuízo devido ao comodismo, né, adotado aí pelo governo brasileiro, tá? Que eles tinham que se modernizar, né, mas não tinham nem mercado nem capital para essa modernização, acabavam não conseguindo competir com as empresas estrangeiras. E aí as empresas nacionais cada vez mais foram o quê? Falindo ou sendo incorporadas pelas grandes empresas que vinham de fora. Então o plano Collor conseguiu também, né, contribuir para o fechamento dessas empresas que eram nacionais. Tá? Nós temos aqui o ministro da Economia,
a Zélia Cardoso de Mello, vai acabar pedindo demissão. Ela nem era para ser ministra, a ministra era para ser o Fernando Henrique Cardoso desde o começo, mas o Fernando Henrique Cardoso ele disse não ao Collor, porque a política do Collor era uma política errada e ele não participaria do governo. Ele foi participar depois do governo Itamar, né? Aí tem aqui, ó, as denúncias de corrupção também, né? Instauração da CPI, eu vou falar mais um pouquinho de CPI depois com vocês, essa comissão parlamentar de inquérito, que são os deputados que convocam junto com os senadores para analisar os processos contra os políticos, tá? A CPI ela pode ser instaurada para analisar processos contra deputado, contra senador, até contra governador, tá? E foi instaurada uma CPI para analisar ali se o Fernando Collor tinha cometido ou não crime de responsabilidade fiscal, né? De improbidade administrativa também. E aí eles fizeram essa CPI, e aí as pessoas vão lá, né, sofrem ali um processo de inquérito, são questionadas, e aí elas vão delatando, vão entregando o governo, o que elas fizeram, qual foi a prática, né? E aí depois conclui se esse cara deve ser acusado ou inocentado. A CPI ela encaminha depois para um processo maior, que foi o processo de impeachment que ele acabou sofrendo em 1992, 3 anos depois da sua eleição, tá? O governo Itamar vem na sequência, tá? Traz ali uma estabilidade econômica, né? O Plano Real em 94, quando nós temos o real igualado ao dólar, então 1 para 1, período muito bom para comprar dólar aqui dentro do Brasil, né? Só que essa política ela não vai durar muito tempo, né? Nós temos uma crise na Europa, vai ter crise da Ásia, crise da Ásia em 97, acaba prejudicando a economia brasileira aqui também. Crise do Sudeste Asiático, lá era uma plataforma de exportação, né? Então acaba gerando uma crise mundial. E depois a crise da Rússia também, em 98, que leva à saída do Boris Yeltsin do poder e o Putin assumindo, né? Essa crise russa impacta na Europa e a Europa diminui a compra de produtos que eram brasileiros. Então também prejudica a nossa economia. O fato da gente ter várias alianças comerciais é bom, é excelente, os países devem fazer isso, só que no período de crise os países acabam sentindo. Porque a nação, quando ela entra em crise, a primeira coisa que ela faz, ela é mais uma nação desenvolvida. Pega os Estados Unidos como exemplo. Quando ele entra em crise econômica, a primeira coisa que ele faz, fecha a barreira, fecha a fronteira, para de comprar, impulsiona a economia interna primeiro. Depois que essa economia interna volta a girar, ele volta a comprar dos países, dos fornecedores, né? Só que aí, e se esse tempo demora demais? Os fornecedores, como que fica? Entram numa crise severa, né? Estagnação econômica. Os fornecedores não têm para quem vender, tá? Plano Collor, né, entra em vigor aí, né? A gente viu, tá? A mudança dele, né? Criação aqui, essa década de 90, criação da Organização Mundial do Comércio, que é uma organização mais recente. E para que ela foi criada? Justamente para poder ali, não é nem fiscalizar, é amparar a relação econômica dos países. Então, quando você quer denunciar hoje um país por uma forma errada de comércio, né, como se ele estivesse burlando o sistema, você vai na OMC. É o que os Estados Unidos faz mensalmente com a China. Vai direto lá e denuncia a China na OMC. E, inclusive, segunda-feira teve uma reunião entre Estados Unidos, Índia, alguns países da Europa, França, Inglaterra, Reino Unido, já pega a Inglaterra ali, né? Alemanha. Essas nações se reuniram para discutir a China. Vão tentar embargar a China de alguma forma. Resta saber se eles vão conseguir, né? A economia que mais cresce. Será que eles vão conseguir viver sem o capital chinês? Difícil. Mas por que eles querem fazer isso? Porque eles entendem que a China pratica hoje um capitalismo desleal. Isso é muito ligado à realidade dos Estados Unidos, que está com medo de ser ultrapassado pela China também, né? Mas, na visão deles, a China pratica um capitalismo desleal. Se é que existe, né, um capitalismo leal. Tá? Porque capitalismo é a busca pelo lucro contínuo, né? Ratificação do Mercosul,
a criação dele, né, na década de 90. Na verdade, o Mercosul, ele é criado ali em 85. Assim, mas 85 é um acordo entre Brasil e Argentina. O primeiro acordo do Sarney é Brasil e Argentina. E aí esse acordo, os outros países começam a querer fazer parte também. Então, por isso que em 95, né, é promulgado, mas em 91 é assinado lá a Carta de Criação, Tratado de Assunção, né, a criação do Mercosul, ganhando uma roupagem nova em 95, e de lá para cá é o bloco econômico da América do Sul mais forte, né? Até porque o Brasil faz parte, tá? Não tem só o Mercosul aqui, tem outros, né? Mas o que nós fazemos parte é o Mercosul, né? E hoje o Brasil também faz parte de um acordo de países, um acordo informal, não é bloco econômico ainda, que é o BRICS, que é muito bom para a gente participar do BRICS. Né? Por que é bom? Porque lá estão as maiores economias emergentes. São os países que estão entre as 10 maiores do planeta. Lá estão potências industriais. Né? Lá estão também grandes centros consumidores. Né? Porque lá você tem o Brasil, que tem a quinta maior população do planeta e a 10ª maior economia. Lá você tem a Rússia, que é o maior poderio bélico depois dos Estados Unidos. Né? O maior fornecedor para a Europa de commodity. Tá? Aí na sequência você tem a Índia, que é a segunda economia que mais cresce no mundo, apenas atrás da China, com a segunda maior população do planeta, né, em relação ali, questão de 150 milhões de habitantes só. Né? Aí vem a China, dentro do mesmo acordo. Então, é muito vantajoso para o Brasil fazer parte do BRICS. Vende bastante para esses caras. Né? Se você vai ver, o destino da nossa soja hoje é para quem? É para a China. O principal comprador do Brasil é a China, não são os Estados Unidos. China, né? Principal parceiro. Depois, a União Europeia, Argentina, o quarto maior parceiro brasileiro hoje é os Estados Unidos, o quarto. Tá? Então, a criação aí do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Depois, em 2012, afastamento do Paraguai e entrada da Venezuela. Hoje o Paraguai faz parte, voltou, e a Venezuela que está afastada. Porque o Maduro ali não é muito querido entre os presidentes atuais do Mercosul. Né? Então, ele está afastado. Crise financeira aqui, ó, vai atingir a Ásia 97, 98, né? Acaba impactando aqui também, que nós tínhamos um comércio muito forte com a Ásia. Tá? Anos 90, marcados pelo início ali das privatizações, para a gente fechar aqui, e iniciando a reestruturação ali, ó, societária, produtiva em vários setores no Brasil, né? Movimento de fusões, aquisições aqui, como também a entrada de empresas estrangeiras na economia. Fusão, o que é uma fusão de uma empresa? É empresa nacional que não consegue competir com a estrangeira vai lá e compra ela. Isso é uma fusão. Muito comum aqui dentro do Brasil. Várias empresas sofreram a fusão ali. Né? Mudanças estruturais ocorridas na década de 90 geraram eliminação de empregos. Aumentou o desemprego na década de 90. Um dos pontos negativos do governo do Fernando Henrique Cardoso era o grande número de desempregados que existiam no Brasil. Em torno de 7 a 8 milhões de desempregados. Tá? Explicação a esse fenômeno aqui se dá pela constatação do aumento de empregos informais e terceirizações, que chegaram com muita força nesse período. Então, os empregos informais e a terceirização do trabalho, né? Que vem com a abertura econômica. E essa informalidade, a terceirização, foi reduzida no governo Lula-Dilma, depois voltou a crescer no governo do Michel Temer, né? E hoje nós temos atualmente cerca de 60 milhões de pessoas vivendo na informalidade, com esses empregos informais. Qual que é o problema disso? O problema do emprego informal é que o cara não tem nenhum tipo de segurança, né? O cara não tem nenhum tipo ali de registro, nada que garanta ali para ele uma qualidade do seu serviço. Né? Então, se ele fica doente, ele não recebe nada. Se ele sofre um acidente de trânsito, não recebe nada. Tá? Então, hoje nós temos 60 milhões de informais no Brasil em 2020, fazendo entrega de comida aí pelos aplicativos, de bike, de moto, correndo risco de ter um acidente e depois ficar desamparado. Tá? Aqui algumas manifestações, ó. Fora Collor, Itamar já. Né? Olha lá, fora Collor, as pessoas nas ruas, né? Pedindo a saída dele, do Fernando.
Na aula que vem a gente vai continuar daí do governo Collor, então não vai dar tempo de eu fazer a nossa chamadinha, deixa eu anotar aqui. Ainda tem muito o que falar. Tem governo Collor,